Se você tivesse que dizer sim hoje para alguma área da sua vida, bem aquele papo de coach mesmo, eu tenho certeza que o primeiro sim que vem na sua mente é o sim para a vida, é o sim para a sua saúde. E eu não poderia deixar de convidar a minha médica, a doutora Ellen Pessoni, para estar aqui no Pode Sim, para a gente bater um papo leve, um papo descontraído, mas sobre coragem. Coragem para dizer sim para si mesma. Esse aqui é o Pode Sim, o podcast das guerreiras. Ellen, seja muito bem-vinda. Quero muito conversar com você. Estive há pouco tempo no seu consultório, na sua clínica, lá no Rio de Janeiro, e hoje nós estamos aqui em São Paulo para esse bate-papo, para um desenvolvimento, inclusive, que nós nos encontramos num evento aqui em São Paulo. Você veio me acompanhando, inclusive, para mais uma empreitada de empreendedora, uma médica empreendedora. E eu te vejo sempre como uma mulher muito doce, muito amorosa, muito guerreira, muito líder, mas ao mesmo tempo uma mulher muito corajosa. Eu vejo em você, apesar de toda essa amorosidade, essa mulher tão feminina, eu vejo em você uma força de coragem muito grande. E dizer sim é ter coragem, principalmente quando as nossas escolhas parecem estar contra toda a maré ou contra todo o movimento. Eu gostaria muito que você falasse um pouquinho de você e começando a falar por o sim que você deu para a medicina e, consequentemente, tudo que aconteceu depois. Poxa, é um prazer enorme estar aqui participando desse podcast. Pode sim, olha que nome, gente, super criativo, é isso mesmo, podcast das guerreiras. E um prazer enorme estar junto com você, ter você na Prazer é minha meu. caminhada. É uma caminhada, é um novo ciclo, uma nova fase, e um prazer enorme estar aqui Prazer é meu, hoje, a honra é minha. viu? Muito obrigada. Então, esse sim que eu disse para mim começou lá com meus 15 anos de idade, quando eu decidi fazer medicina. As pessoas falam assim, mas não é muito jovem para decidir o que você vai fazer para o resto da tua vida? Mas a medicina caiu no meu coração com 15 anos e eu disse, eu vou ser médica, apesar de ter todas as adversidades, tudo que fosse contra. Eu era do interior de Minas, tinha uma família muito simples, estudava em escola pública, mas aquilo não saía de mim. Eu vou ser médica, é isso que eu quero fazer para minha vida. E acabou que eu estudei muito, me dediquei muito, me disse sim nesse momento. Teve que dizer não para muitas outras coisas, Tive né? que dizer não para muitas coisas, e quando eu comecei a faculdade de medicina, eu me sentia extremamente realizada, sabendo que eu estava fazendo o meu propósito, Que que eu bonito. estava encontrando o meu propósito. E a medicina me moveu muito durante muitos anos com essa questão de cura. Depois de um tempo, né, minha trajetória é longa, foram muitos anos de especialização, eu fiz cirurgia geral, cirurgia vascular, hoje eu sou cirurgiã vascular, especialista em varizes, e eu trato varizes com todas as tecnologias que existem, evitando os procedimentos cirúrgicos, fazendo procedimentos que são minimamente invasivos. Então, até chegar aqui foi uma longa trajetória que eu tive que dizer muito sim e muito não. Realmente. Mas, hoje, o que eu comecei a sentir, isso tudo surgiu ali no caminho, no meio da pandemia, foi uma necessidade de mudar a medicina que eu estava fazendo. Então eu digo que foi um período de ousadia e coragem, em que eu tracei uma estratégia de mudança no que eu fazia. Então eu trabalhava com 6 planos de saúde, a 6 planos de saúde. 6, atendia 30 pacientes num dia. E aquilo com certeza não era a medicina que eu queria praticar. Qual era a qualidade de medicina que eu estava fazendo? Sim. E foi isso que me fez me movimentar para gerar uma mudança na prática da medicina que eu estava fazendo. E aí eu fui traçando mudanças, fazendo cursos,
comprando aparelhos, buscando as tecnologias para mudar essa medicina. Então, quando você fala da sua experiência que você teve lá na clínica, foi uma coisa que foi construída, há mais ou menos 2 anos e meio, em que eu comecei a fazer essas mudanças, porque eu percebi que a medicina que eu fazia não era boa, nem para mim e nem para os meus pacientes. Que interessante. Eu aqui no livro Guerreiras Dizem Sim, tem um capítulo que é o capítulo da soberana, porque ele fala de 12 arquétipos, né. E cada arquétipo eu conecto com alguma cliente, algum case meu. E na soberana, que é mais para o final, que é a nossa governante, a nossa líder, eu trago o exemplo de uma médica. Ai, que lindo. Eu trago o exemplo de uma médica, porque eu tenho realmente a felicidade de já ter acolhido e guiado muitas médicas e médicos por conta do meu trabalho. Eu, quando era menina, pequena, eu também imaginei que eu seria médica. Eu tinha um avô médico, meu avô falecido já, mas ele é uma grande inspiração para mim, pela questão dos livros, de estudar, de ser um homem firme, ao mesmo tempo que curava vidas, aquilo me inspirava muito. E eu cresci pensando que seria médica. Aos 16 anos, eu entrei num conflito muito grande, achando que não era aquilo que eu queria, por conta da medicina que eu via na época também. Eu li um livro chamado O Físico, de Noah Gordon. Ali eu Ai, tive lindo esse livro. certeza que a medicina que eu queria não era a medicina que eu estava buscando. Até porque também tive algumas dificuldades, eu não passei em faculdades públicas, em universidades públicas, eu só passei em universidades privadas e na época eu não tinha condição realmente de fazer. Mas eu lembro claramente que a minha vontade era organizar os hospitais, era organizar as coisas para que as coisas acontecessem. E aí eu fui descobrir mais tarde que o meu dom era para ser administradora e não médica, até porque, assim, a medicina eu acho o máximo, e Deus me deu, assim, a bênção de depois ser mentora de muitos médicos, fazendo com que médicos tenham uma melhor experiência de vida para si, porque o médico teve também muito dessa crença de que ele tinha que abdicar da própria vida para salvar outras vidas, ou seja, existe uma crença limitante de que o médico não pode ser feliz, não pode ser rico, não pode ter tempo de folga, ele tem que estar Ele tem sempre disponível, 100% não é? disponível, exato. E realmente é uma profissão de muita doação. É uma profissão de muita doação, mas eu escolhi não colocar a médica na cuidadora e coloquei a médica na soberana, porque a soberana é a engrenagem da vida em que a gente busca o equilíbrio entre nós, o eu. Se eu não estiver bem, como que eu vou curar o outro? Se eu não me curar, se eu não olhar para mim, se eu não estiver firme, como que eu vou curar o outro? O outro ponto é a carreira. A gente tem que fazer aquilo que nos move, que tem propósito, mas que também nos deixa motivada, desafiando, né. Você sabe que eu tenho uma história, Hã. a minha primeira especialização foi ginecologia. Eu comecei a fazer especialidade e eu fiz durante 1 ano, e quando eu comecei o segundo ano, eu estava extremamente infeliz. Olha só. Fazer crianças nascer me deixava frustrada, infeliz, porque não era aquilo que me dava prazer mesmo sendo dentro da medicina. Sim. E aí eu fui buscar, né, eu fiz cirurgia geral em seguida, e os caminhos da cirurgia geral me levaram para a cirurgia vascular. Quando eu comecei a fazer a cirurgia vascular e eram, pacientes muito mais graves, pacientes que estavam com risco de perder uma perna, era muito diferente da vida que eu via na obstetrícia, mas eu estava muito feliz, porque eu estava fazendo algo, eu estava me sentindo útil, eu estava fazendo realmente o que eu gostava, então isso que você Não, disse, faz todo sentido. A gente precisa encontrar aquilo que a gente gosta, aquilo que brilha o nosso olho e não vai ser igual para todo mundo. Não vai não é? ser, não é, porque nós, apesar de ter um discurso de igualdade, nós somos muito diferentes, nós somos únicos, nós somos pessoas que cada um, se a gente misturar as nossas histórias, os nossos talentos, as nossas experiências, as nossas habilidades,
Então, se a gente misturar uma com a outra, já sai uma coisa diferente. Imagina a gente querer muitas vezes se comparar com, é a felicidade de colocar uma vida no mundo, porque tudo a gente vai entrando Não na era o cabeça, que e me não motivava, era o que exato. motivava. O paciente grave me motivava mais. Mas, olha que interessante, esses dias eu conversei, eu atendi uma clínica de um dos maiores cirurgiões plásticos também de Santa Catarina e do Brasil, consequentemente, porque Santa Catarina é um polo muito reconhecido nessa área. E ele me disse: "Eu não largo o hospital, porque eu adoro os esfaqueados que chegam lá para mim". Tu acredita que ele me disse isso? Acredito, Ele colegas. realmente, ele é o cirurgião plástico, assim, ó, das ricas, das famosas, Mas ele ainda faz ele o ainda plantão. faz o plantão, porque é a paixão dele, é onde ele encontra muitas vezes, uma forma de ver coisas diferentes. Apesar de estudar muito, de trazer muita tecnologia, de hoje ter realmente uma clínica como a sua, uma clínica de ponta, com uma equipe extremamente treinada para gerar uma experiência, um concierge para o paciente, que é tratado como cliente. A gente falou sobre isso, sobre a gestologia, né? O Sim. cliente ser tratado como um convidado na sua casa. Eu me senti uma convidada na clínica da doutora Ellen, no Rio de Janeiro, na Barra, e isso é muito especial, porque eu estava super insegura, lembra? Morrendo Lembro. de medo de você encontrar alguma coisa em mim. Eu tô com uma veia enorme na minha perna. Quando eu fui examinar, cadê a veia enorme que ela tem? Meu Deus! Não tinha Mas isso é nada. uma coisa que acontece Aham. muito, as pessoas olharem e você não sabe o limite do normal e do alterado. Então, E quando você acha que pode ter um problema, a gente a tua foge. cabe não, e a tua cabeça começa a trabalhar do: "Ai, meu Deus, isso é muito grave, isso eu vou", né. E aí, quando a gente esclarece: "Não, isso aqui é uma veia normal, Chay, fica tranquila". Foi muito divertido. Mas Foi essa ótimo. experiência do paciente, eu penso nela todos os dias. Olha Sabe só. o que eu penso? Eu penso assim: como eu gostaria de estar sendo atendida, e eu sou uma pessoa exigente. Então, eu já fui embora de clínicas em que eu cheguei e a secretária não olhou para mim. Ela Olha não só. perguntou o meu nome. Eu fiquei ali 10 minutos, tipo, espera aí, né? Nada. Fui embora. E eu falo para as minhas funcionárias, né? Como pensem sempre como vocês receberiam na tua casa Na tua casa. a pessoa que vem aqui. É. Você não vai servir qualquer coisa de qualquer jeito, com qualquer guardanapo. Eu tenho essa preocupação, sabe? Até o guardanapo Sim, sim, que vai ser usado na sim. clínica, porque eu acho que tudo mostra que o cuidado ali com essa recepção reflete o cuidado que eu vou ter durante o tratamento todo daquela pessoa. Com certeza. Então é uma continuidade e eu sempre estou pensando em como melhorar, o que fazer, o que trazer de novo, porque eu quero que o meu paciente se sinta como você se sentiu. Nossa, E hoje você consegue ter essa percepção do que melhorar, usando muitas vezes aquilo que a gente tem de acessível, por exemplo, a rede social. A rede social você sim. consegue se relacionar com o teu paciente, acompanhar o que está acontecendo no mundo e também comunicar e compartilhar do teu saber. Como é que é a tua relação com rede social? Porque eu adoro acompanhar você no Instagram. Aliás, já Ai, deixa que teu bom. Instagram aqui para todo mundo, porque ele é excelente. Você dá muitas dicas, você é muito de verdade lá. Eu gosto muito de te acompanhar. Aí tem uma provocação aqui da mentora dizendo: "Mostre mais a tua vida pessoal também", porque a gente quer se conectar ainda mais com você, porque você realmente é uma mulher de verdade, é uma mulher que viaja, que estuda, que busca, que está sempre muito ativa, com muita energia. Como é que a gente te encontra nas redes sociais e qual é o papel das redes sociais nessa tua construção dos últimos anos? Então, a rede social, eu tinha um preconceito enorme para fazer. Aliás, a minha rede social é @doutora Ellen Pessoni, tá? Podem lá me Sigam. procurar. Eu tinha um preconceito enorme, porque nós médicos achamos que o paciente tem que vir até a gente por indicação.
ou porque estava procurando alguém e aí encontrou alguém que faz aquilo que ele precisa, e por indicação. E aí, quando uma pessoa de marketing chegou para mim e falou assim: "Você precisa fazer o seu marketing". Eu falei: "Eu não vou vender nada na internet. Eu não quero fazer isso". "Não, você tem que fazer, o mundo mudou". E aí eu comecei a fazer os meus primeiros vídeos, eram de chorar. De quem Eram nunca? de Quem chorar. nunca? Às vezes as pessoas dizem assim: "Cha", porque agora, né, o Pode Sim tá no YouTube também. "Ah, eu vou assistir tuas palestras, teus vídeos no YouTube". Assiste, mas não assiste muito longe, porque eu tenho o YouTube há muito tempo, mas, ele e a gen YouTube tá lá, né, os primeiros vídeos, é de chorar também, mas isso faz parte da nossa história, não tem como tirar. Sabe como eu gravava os primeiros Hã. vídeos? O meu filho, adolescente, me filmava. Te cobrava quanto? Porque eles cobram, né? Ele não Ai, cobrava, que tadinho. bonzinho. E aí ele falava assim, e eu: "Filho, tá bom?". Ele fazia uma cara mais ou menos assim, eu falei: "Vamos gravar de novo". Eu gravava 10 vezes: "Mãe, você já gravou 10 vezes, tá bom, tá? Não precisa ser perfeito". Querido, o Ian, né? E aí eu comecei a entender, né, pelo feedback dos pacientes, que aquela informação que eu estava levando era relevante, Sim. que eles não tinham conhecimento sobre do que eu estava falando. "Ah, mas é isso, doutora, tá tendo isso? Dá para tratar dessa forma?". Falei: "Nossa, que canal maravilhoso de comunicação". É a forma que eu tenho de mostrar para o mundo o que está sendo feito e o que acontece aqui na minha clínica. E eu tenho uma preocupação enorme em ser, na rede social, exatamente o que eu sou na vida real. Eu praticamente não uso filtro. A não ser que eu tô com uma cara muito cansada Não precisa. e eu já aviso: "Olha, eu vou usar o filtro porque hoje tô destruída". E eu quero que ele chegue na minha clínica, olhe para mim e fale: "Você é a mesma pessoa que eu vi". O que o que eu tô vendo aqui, o que eu tô passando por aqui é E exatamente o como que é bom, né? você apresenta. Eu tenho muita preocupação com É, isso. eu tenho também. Como é bom a gente: "Nossa, você é de verdade, você é assim mesmo", é tão bom a Exato. gente escutar isso. É. E vale aqui a gente deixar uma provocação, um chacoalhão, algo para quem está nos escutando, que muitas vezes a gente está tão preocupado com o que o outro vai pensar ou como que a nossa performance aqui mesmo, né, você viu eu começando hoje o podcast, é uma coisa que eu nunca fiz. Sempre como convidada, eu sou sempre a convidada e é tão confortável ser a convidada e agora eu estou sendo a host. Então, assim, ó, é muito difícil estar no papel que eu estou hoje. Mas aí tem uma pergunta importante, que até foi a Fabi que trouxe. O que o mundo perde por você não se expor? O que o mundo perde por você não fazer o que você sabe de melhor? Ou o que você pode fazer? O que eu mais sei de melhor, eu acho, é conectar pessoas, é escutar as pessoas, é perceber o poder e esse potencial que as pessoas têm, que muitas vezes elas nem estão percebendo. Eu lembro claramente o dia que você disse: "Eu vou cancelar os meus planos de saúde", e aí, todo mundo ficou Gerou uma discussão num barulho enorme. gigante, né, em plena pandemia. "Não, mas o como é que é? Não, o seguro, o plano de saúde, ele é um atrativo para o funil, não sei o quê". E aí eu lembro, você confia em você, você pode, você é um investimento, mas é um investimento que vai te trazer mais felicidade, mais plenitude e consequentemente vai te trazer mais resultado. Mas isso como que eu vejo isso? Um posicionamento. Isso. Eu não quero quando você tem um plano de saúde, você está trabalhando para alguém, Uhum. e você está se submetendo As às regras, aos regras modelos, aos processos desse exatamente, alguém. aos Valores. valores, preços que essas pessoas te colocam. Você vai ficar frustrado. Uhum. Então a decisão foi: "Eu quero trabalhar para mim". Se eu quiser demorar 2 horas numa consulta, sou eu demorando 2 horas e entregando para o meu paciente o que ele precisa. Eu quero escolher e eu não quero trabalhar para ninguém.
eu quero trabalhar para mim. Muito Então, bom. foi esse o posicionamento que eu tomei. Vários colegas usam a questão do convênio dizendo: "Ah, mas isso atrai pacientes". Mas isso atrai quem? É, Né? Eu quero atrair as pessoas que entendam o que eu posso entregar de resultado que para valoriza, que elas, tenham que percepção de valor, valorizem. percepção de valor. Exatamente. É, Então, eu não quero que uma pessoa sem consciência do que ela precisa e do que eu posso entregar chegue até mim, porque ela vai ser um curioso. vai ser um curioso. E muitas vezes você não tem nem tempo de entregar o teu melhor, porque está seguindo a regra e um modelo que não é o teu. E a gente precisa ser É, fiel ao nosso modelo. Até porque o o mundo, ele está nos dando tanto acesso a conhecimento, a pessoas, você não é mais a única médica da cidade, né. Enfim, exato. a gente tem muitas opções. E se a gente quiser algo com muita excelência, com muito amor, com muito cuidado, a gente tem a opção da doutora Ellen, que eu sempre vejo Ai, assim. obrigada. Me conta uma coisa, como é ser essa mulher empreendedora, médica, com várias especializações e muito empreendedora, porque você tem 2 clínicas no Rio de Janeiro, né, tem uma equipe grande, é mentora de médicos, os médicos, os novos médicos principalmente, também médicos com bastante tempo, querem entender como é esse processo de trabalho que você faz. Não é à toa que eu sou a mentora das mentoras, você é realmente uma mentora incrível, que entrega muito valor para quem realmente está querendo trabalhar para si e aprender Sim, técnicas, aprender empreender na medicina e aprender também o teu jeito, né, o teu desenho. Literalmente você desenha para o teu paciente o que que vai acontecer, ficando muito mais claro para ele, podendo inclusive agregar mais valor na consulta, no tratamento, enfim. Como é para você esse sim todo que esses todos esses sims que você deu e ainda assim é uma super mãe de 2 meninos ah. lindos, que eu sou muito grata, porque inclusive você me contratou pelo sim de um deles, É o não é? Leozinho. Leozinho disse: "Mãe, é ela? Então vai mãe". Eu digo assim, eu não poderia passar por essa vida sem ser mãe. É uma coisa que sempre esteve aqui, ó. Então eu crio os 2 meninos, quem sabe da minha história sabe que eu crio 2 meninos praticamente sozinha, com ajudas, né. E coordenar isso tudo não é fácil, mas as pessoas me perguntam: "Quantas horas tem seu dia?", É, né, porque eu te vejo e eu boto no stories a minha sequência de vida, mas eu acho que quando você se organiza e você vai priorizando, você consegue fazer tudo. Você vai dando conta de tudo. E ter uma equipe de suporte. Hoje, sozinha, seria impossível. Hoje eu tô aqui em São Paulo e eu tenho cuidando dos meus filhos uma pessoa de confiança que trabalha comigo há 12 anos. isso é tão interessante, uma vez eu conversei com uma CEO de uma empresa de estética até, uma mulher muito interessante, eu estava num evento, conheci ela e ela me disse assim: Chay, para nós mulheres, se a gente porque a gente vibra em ser essa mulher que viaja, que aprende, que compartilha, ela estava palestrando até no evento, depois fiquei conversando com ela. Para que a gente queira viver essa vida com equilíbrio ou com mínimo de equilíbrio, a gente precisa entender que a gente precisa investir em estrutura. Porque senão a gente, em vez de ser a protagonista, a gente se vitimiza. Você teria todas as fichas para ser vítima aqui. A gente não vai abrir essas fichas aqui, porque não há Aham. necessidade, porque as pessoas olham a foto, mas não conhecem o filme, Sim. não é? Mas quando a gente escolhe esse protagonismo, a gente escolhe investir numa estrutura. E acho que é tão interessante a gente passar essa mensagem aqui, porque eu vendo serviço, você vende serviço, a gente entrega sempre o máximo que a gente pode, ou até mais do que o cliente espera, porque a gente entende o quanto é importante essa entrega da gente. Agora, se a gente não investir em estrutura, pessoas de confiança, pessoas Sim. competentes, a gente fica muito refém. Aquela frase "ninguém cresce sozinho" É é fato. é fato. É fato. Eu chamo as minhas estruturas de guardiãs, né? As minhas guardiãs da paz, para que eu Sim. corra para o palco e faça bastante pix. E Exato. sempre tem que acontecer, porque claro,
Eu tenho o Augusto, que a gente compartilha essa troca muito forte, né, de pai e mãe, os papéis, os nossos papéis, mas mesmo assim, a gente não pode considerar que o homem tem que ajudar, enfim, a gente tem que considerar a estrutura. Como é que a minha casa funciona? Os meus filhos, há 2 anos, não fazem tantas atividades extracurriculares que não sejam dentro da escola, porque teria que ter uma outra Facilita, uma logística logística. muito complicada, né. Exatamente. Agora eles vão fazer um futebol de Flamengo, porque o pequeno está apaixonado pelo Flamengo, entrou na escolinha do Flamengo, já contratei uma estrutura de levar e buscar, porque senão a gente fica muito refém. Quando eu posso, mas quando eu não posso, eu não vou interferir na vida e na rotina deles. Exatamente. É impossível estar presente em tudo para, né, É para os impossível. filhos, é impossível, mas é isso, eu acho que você tem que criar uma estrutura, pessoas de confiança que vão te ajudar e a estrutura logística para tudo isso acontecer. A vida deles vai acontecendo, a sua vai acontecendo também, mas E os conversas, né, momentos conversas muito claras com eles, né, conversa os de momentos que você tem que separar para estar junto com eles, esteja junto, com presença verdadeira. verdadeira, é. Isso tem que estar. E contar as nossas escolhas, com amor, com verdade, não se vitimizar. "Ah, a mãe tá indo viajar, tá indo trabalhar para poder pagar a tua escola", nunca Não, fale isso. e tem uma coisa, engraçada que às vezes as pessoas me falam: "Mas você contou isso para os seus filhos?" Eu falei: "Contei, ainda pedi opinião ainda, eu peço conselho", Eu igual também. quando eu estava na dúvida, faço a mentoria da Chay, não faço? Eu cheguei para o Leozinho e falei: "Leozinho, o que que você acha?" "Mãe, 9 anos, hein? Ela é boa?" Falei: "Ela é boa." "Você gosta dela?" "Gosto." "Você acha que ela vai te ajudar?" "Vai." "Uai, por que que você não contratou ainda?" Muito bom. A lógica dele. Então eu acho que a gente tendo essa conversa honesta, trocar, eles participam de tudo. Eles vão na clínica, eles olham como a clínica tá, eu faço, né, eu invento coisa, tem que levar não sei o que para mim, para eles irem Sim, lá e sim. eles verem. Então, eu acho que é Envolve. isso, envolve todo mundo. Envolve todo mundo, eu também envolvo todo mundo, eles participam, eles sabem tudo o que está acontecendo, conversa de adulto e ao mesmo tempo, quando precisa estar presente, estou muito presente, porque é isso que faz a gente também ter forças, né, Sim. para viver aquilo que a gente mais Ah, desejou. é uma motivação enorme, né. Enorme, enorme, Muito grande. enorme. Às vezes as coisas estão difíceis, mas a gente vai lá e levanta e vai, por quê? Porque tem essas Tem criaturinhas aí para a gente honrar. exatamente. É verdade, isso eu percebo. Conta para nós, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui do nosso Pode Sim, quais são os planos para 2023, os próximos planos, o que está acontecendo? Conta tudo. Gente, a minha cabeça não para, né. Que bom. Tem muita coisa acontecendo, tem equipe de médicos crescendo, tem mais mentoria acontecendo, tem o mini fellow na clínica, que está, assim, acontecendo também, um na sequência do outro. Eh A gente eu tô aqui num evento de empreendedorismo, porque eu tô sempre com novas ideias, novas coisas para trazer para a equipe. Então, assim, o movimento ele tá existindo, ele tá crescendo, ele tá indo todos os momentos. E aí, quem sabe para o ano que vem, que a gente vai ter aí, É né. verdade, é Tá verdade. fervilhando, a cabeça fervilhando de coisas para melhorar, para implementar, sempre. E Ellen, você me disse que uma das coisas que você mais gosta é de viajar, né? Fica aqui o meu convite oficial que eu te mandei lá, o convite para a Ai, gente fazer a viagem com alma para o Peru, lembra? lembro, já estou em contato com a Jo. Com Já a tá tudo Jo. certo. A Que gente vai bom. fazer uma super viagem, Só mulheres. só mulheres, com a Chay para o Peru em outubro, Em né. outubro, de quatro Tô a dentro. 10. Ai, que bom. Porque assim, ó, a gente está sempre inventando coisas, porque o movimento gera movimento. E tem momentos que a gente precisa de uma pausa. E essa pausa, ela faz uma conexão com o nosso eu.
E mulheres com mulheres, a gente entra aqui, ó, com a vulnerabilidade, mas com a força uma da outra, e isso é inspirador. É um grande desafio, tem sido a minha grande missão, colocar mulheres inspirando outras mulheres. O que eu vi da doutora Ellen, da Ellen Pessoni esse ano, e que vocês vão ver cada vez mais, é essa mulher no palco. Ela impacta muito nas suas palestras, ela tem o próprio podcast, e está fazendo tudo isso para poder transbordar o conhecimento, a paixão pela vida e pelos seres humanos. Mais uma vez, muito obrigada pela tua Obrigada a presença. você, Chay. Você tem um poder enorme de empoderar as mulheres. Esse empoderamento é uma coisa que eu não entendia até ir na última mentoria da Chay. E eu vou te dizer, você expande os seus poderes e você traz o poder de cada uma. Isso é muito, muito, muito especial. Obrigada, Obrigada. viu? Obrigada a você. Um beijo. E a gente fica por aqui no Pode Sim. Até o próximo episódio.